Nesse vídeo eu vou abordar sobre a teoria da carga cognitiva. Vamos lá? Quem criou essa teoria foi o John Sweller. Ele é um educador e psicólogo australiano e essa teoria ela foi lançada mais ou menos por aí na década de 80. Só que antes da gente falar sobre essa teoria, a gente precisa entender como funciona a memória humana. E a memória humana, ela é subdividida em vários outros tipos, não existe apenas um tipo de memória. E dentro da teoria da carga cognitiva, existem três tipos de memórias principais. E a primeira delas é a memória sensorial. A memória sensorial é responsável por captar as informações externas, através dos sentidos que a gente tem, então visão, tato, audição e etc. Logo depois que ela captura essas informações, elas são processadas pela memória de trabalho, que aqui eu coloquei representado por uma folha, devido ela também ser considerada uma memória de curto prazo. Ou seja, ela tem um processamento rápido, um processamento limitado. Alguns teóricos dizem que essa limitação é de até 2 segundos, a quantidade de informação que cabe em 2 segundos por vez, ou seja, é uma quantidade de informação bem pequena que é trabalhado por vez por essa memória, nessa etapa do processo. Logo que essa informação ela é processada, algumas dessas informações elas vão para a memória de longo prazo. Não é toda a informação que é armazenada pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema nervoso na memória de longo prazo. Por quê? São só memórias realmente significativas que marcaram ou que foram consideradas importantes pelo nosso cérebro para serem armazenadas numa memória mais longínqua, vamos dizer assim, e que sejam recuperadas em algum outro momento para que seja aplicado em um outro conhecimento ou em um outro contexto. Então a gente tem aqui essas três memórias e esse é o funcionamento de maneira bem resumida de como a memória humana funciona. E como é que a teoria da carga cognitiva está relacionada com esse funcionamento? É que existem vários tipos de carga cognitiva. E não necessariamente toda carga, justamente por ter esse nome, ela é negativa. Eu vou mostrar aqui para vocês os três tipos de carga cognitiva que existem e qual que é a importância delas, qual que é a descrição delas também para a aprendizagem. Primeiro que existe a carga relevante, que é uma carga que ela caminha na função de desenvolver o objetivo de aprendizagem. Ou seja, ela é uma carga mental que ajuda no alcance dos objetivos que foram estabelecidos para aprender aquele conteúdo. E existe também a carga intrínseca, que é a carga que faz parte da complexidade daquele tema ou daquele conteúdo. Ou seja, é uma carga que ela é inerente à complexidade do conteúdo. A gente sabe que existem alguns temas e alguns tópicos que são mais difíceis de aprender do que outros. Então, essa carga intrínseca, a gente não consegue diminuir ou aumentar ela. Ela é intrínseca desse conteúdo. E existe a carga irrelevante, que é aquela que a gente precisa diminuir ao máximo, porque ela se traduz em recursos ou objetos que atrapalham o entendimento de um determinado tópico, assunto, e elas oneram a aprendizagem, né? Então, elas podem ser redirecionadas para uma carga que seja relevante. Uma curiosidade aqui é que não importa o quanto a gente tente diminuir essa carga irrelevante, ela sempre está presente em algum conteúdo, ela sempre está presente no material didático. Então, o que a gente precisa fazer com esses três tipos de cargas cognitivas? A gente precisa balancear elas para que elas não onerem a memória de trabalho, para que a gente consiga processar uma quantidade de informações da maneira mais fácil possível, ou sem nem muita dificuldade. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que deve ocorrer o balanceamento dessas cargas. Para a carga irrelevante, o ideal é que a gente aumente ela, é que a gente sinalize e que a gente promova tudo aquilo que é essencial dentro de um conteúdo. Já a carga intrínseca, ela não pode ser promovida, aumentada e nem diminuída. Então a gente tenta gerenciar ela da melhor maneira possível. Um dos exemplos disso é a gente transformar assuntos que são mais complexos em sessões menores, para que você tenha acesso a esse conteúdo de maneira gradual e não tenha acesso a toda a complexidade dele de uma vez só. Essa é uma das estratégias. Já a carga irrelevante, a gente tenta diminuir ela o máximo possível, eliminando ela do material, eliminando ela do conteúdo. Como eu disse anteriormente, por mais que a gente tente eliminar 100% da carga irrelevante, a gente não consegue. Sempre vai ter alguma coisa para distrair, algum ruído na imagem, no texto, que vai acabar atrapalhando o aluno de aprender um pouco melhor. Mas essas são as três cargas e é assim que a gente faz o balanceamento
para não onerar a memória de trabalho que eu falei agora há pouco. Agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática, tá bom? De como é que a gente pode fazer esse balanceamento. Primeiro eu gostaria de mostrar esse texto para vocês. Ele é um texto aleatório, tirado de um conteúdo que a gente pode considerar difícil, e esse parágrafo diz o seguinte: a otimização do desempenho operacional em sistemas distribuídos demanda a implementação de algoritmos heurísticos que maximizem a eficiência computacional, mitigando gargalos processuais. Você pode ter entendido de primeira, por exemplo, se você é da área de informática, do que se trata esse parágrafo. Mas a maioria das pessoas vai ter que ler 1, 2, 3 vezes para tentar traduzir o que está escrito aí. E vamos supor que esse parágrafo está dentro de um material didático, dentro de um artigo, dentro de um e-book, que é considerado um material didático multimídia, virtual. Agora vamos ver como esse parágrafo fica quando a gente aplica alguns princípios de aprendizagem multimídia, que tem muita relação com a teoria da carga cognitiva. Logo de cara, a gente percebe que o texto está acompanhado de uma imagem. Existe um princípio chamado princípio multimídia. O princípio multimídia, dentre os 12 princípios da aprendizagem multimídia, diz que um texto acompanhado de uma imagem é muito melhor para uma aprendizagem mais fácil e mais rápida do que apenas o texto isolado, sem nenhuma imagem de suporte. Então, com essa imagem aqui, a gente já tem uma noção de que o assunto vai tratar sobre compartilhamento de arquivos, sobre rede, sobre algo digital, tá bom? Esse princípio multimídia, ele tem a ver com o gerenciamento da complexidade intrínseca desse conteúdo. Então, a gente está trabalhando aqui esse gerenciamento da carga intrínseca, tudo bem? Outro aspecto que a gente consegue verificar aqui é que esse texto mudou bastante. Olha só, agora ele está da seguinte forma. Para deixar os sistemas em redes mais rápidos e eficientes, você precisa usar alguns truques inteligentes, que chamamos de algoritmos heurísticos, nos programas. Eles resolvem problemas e evitam que os sistemas travem ou fiquem lentos. Aqui o texto está muito mais dialógico e conversacional. A gente chama essa mudança de princípio da personalização. É quando a gente transforma um texto que é muito formal e rebuscado em algo mais informal, conversacional, como se fossem duas pessoas mesmo dialogando sobre um assunto. Esse princípio da personalização também é um princípio que aplica para que a gente consiga administrar essa carga intrínseca. Outro exemplo aqui são 2 princípios que foram aplicados para diminuir a carga irrelevante. Esses princípios são o princípio da sinalização. O princípio da sinalização diz que você precisa destacar tudo que é essencial no texto. Então eu deixei em negrito 3 frases: sistemas em rede, algoritmos heurísticos e resolvem problemas. Porque é disso que se trata o texto. Então eu já deixo mastigado, entre aspas, para os alunos que vão ler, do que se trata esse assunto, colocando para eles o que é mais importante, sem que eles tenham que se esforçar tanto para descobrir o que é mais importante nesse parágrafo. Outro princípio que também ajuda muito a diminuir a carga irrelevante é a contiguidade espacial. O que isso quer dizer? Que toda vez que uma imagem e um texto estiverem relacionados, eles precisam estar próximos. Então a imagem que está relacionada com o texto e vice-versa devem estar um do lado do outro, ou um abaixo do outro, ou um acima do outro, mas devem estar próximos. É isso que o princípio da contiguidade espacial diz, e ajuda também a diminuir a carga irrelevante, que é eu estar procurando que texto tem a ver com aquela imagem e vice-versa. Para a gente fixar ainda mais, eu trouxe uma pergunta, na verdade uma interação de fixação, que pede o seguinte: ligue os pontos entre os tipos de carga cognitiva e sua descrição correspondente. Então a gente tem aqui a carga relevante, a carga irrelevante e a carga intrínseca, e eu quero que você relacione com as descrições ao lado. Você pode pausar o vídeo agora, porque logo em seguida eu vou dar o gabarito. Tudo bem? Pronto. Agora vamos começar então pela carga relevante. O que a carga relevante diz? A carga relevante pode e deve ser aumentada no processo de ensino e aprendizagem. Então é algo que a gente precisa sempre destacar, mostrar o que é essencial e sempre tornar essa carga maior, porque ela é uma carga que, sempre que processada, você vai aprender mais. Já a carga irrelevante, ela precisa ser diminuída, porque ela atrapalha o processo de aprendizagem. São ruídos ou complexidades que não são necessários para você aprender aquele assunto, são distrações. E sobrou a carga intrínseca, que é aquela que não pode ser reduzida e nem aumentada, mas ela pode ser administrada, e uma das estratégias é a gente segmentar em seções menores. Resumindo,
A gente viu que a teoria da carga cognitiva, ela funciona principalmente para não sobrecarregar a memória de trabalho do nosso processo aí de absorção de uma informação até ela se transformar em um conhecimento. Vimos que existem vários tipos de carga e não só cargas irrelevantes, a gente também tem carga relevante e a carga intrínseca, e a gente precisa fazer o balanceamento dessas cargas cognitivas para que a gente tenha um aprendizado afetivo, para que a gente não precise gastar tanta energia ou tanto esforço para se aprender algo, ou seja, balancear a complexidade de determinado assunto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!